Tem duas coisas que a gente tem que falar quando a gente começa a falar da quarta temporada de Stranger Things. A primeira dela é a distância temporal que teve da terceira para a quarta temporada. A gente teve com uma janela de intervalo aí de quase 3 anos entre o final da terceira temporada e o começo da quarta temporada, assim, que é um tempo muito longo para uma série, né? E é parte de uma discussão que a gente tem tido recentemente do porquê as séries têm demorado tanto para sair. Inclusive, a quinta temporada agora vai sair 3 anos depois da quarta temporada. E outra coisa que a gente tem que falar é como a quarta temporada, de cara, é uma das maiores temporadas, acho que é a maior. Você sente o investimento de dinheiro, você sente como cresceu a proporção da história que a série tá contando, com novos cenários, novos núcleos, cenas mais bem filmadas, você vê até mesmo como eles colocam câmeras em lugares mais ousados, mais extras, mais efeitos especiais, então, mano, cresceu muito em proporção. E acho que isso mostra muito o fenômeno que foi Stranger Things dentro da Netflix, né? O sucesso que fez e como teve um investimento muito grande para essa quarta temporada. Porém, essa distância de tempo que teve aí, né? A gente tá falando de uma série que começou em 2016, teve sua segunda temporada em 2017, a terceira temporada em 2019, e a quarta temporada foi ser só em 2022 ali, bem no momento que a gente tava saindo de pandemia. Então, porra, cara, acho que até mesmo a atenção, a lembrança que as pessoas tinham da série era muito convoluta, né? Então, você sente que essa temporada ela é basicamente quase como se fosse uma série nova. Eles estão começando uma série quase que praticamente diferente do que a gente viu, né? Então ela tem uma introdução ali que precisa quase que setar novamente os seus personagens no status quo que eles estão agora. O status quo de diversos personagens muda, mas muda muito na janela da terceira pra quarta temporada. Só pra você ter uma ideia, a gente termina a terceira temporada com a Max cantando com o Lucas, fazendo piada, super divertida. E a gente começa com a quarta com a Max em depressão, o Lucas separado da Max. Agora ele tá num time de basquete. Os meninos ele já não anda mais tanto com os meninos. Os meninos entraram pro high school, né, pro colegial. Eles agora estão bem mais velhos, as mudanças físicas deles são muito grandes. A Eleven tá em outra cidade. O Will cresceu também. Jonathan e a Nancy não estão juntas. O Jonathan virou um maconheiro, que é uma coisa muito louca. Então, assim, cara, a gente tá falando aqui de uma série que ela basicamente, ela meio que ela recomeça no meio de uma temporada. Isso é muito doido, e isso é parte desse gap temporal que a gente teve, né? Você sente que, pô, não tem como ser, vamos fingir que a gente tá continuando exatamente de onde parou a terceira temporada aqui. Não, eles precisam, algumas coisas mudaram, coisas aconteceram, tal, então eles precisam dar até mesmo essa reintrodução pra gente poder voltar a encaixar com o que tá rolando com aqueles personagens. Porém, essa temporada daqui, ela tem pontos altos muito altos, ela tem momentos bons, assim, que são excelentes. Tem pra mim o melhor episódio dessa série. Acho que talvez um dos melhores episódios da década, quiçá talvez do século, assim, entra no top 50 melhores episódios do século, talvez pra mim. Porém, a gente tem uns pontos baixos bem baixos, assim, a inconstância da quarta temporada é muito maluca. É uma ótima experiência, porém ela tem momentos muito complicados, assim, momentos que eu acho que, porra, isso aqui estraga alguns personagens em determinado momento, ou os personagens tem algumas falas que você fica até meio, puta, que baboseira isso, mas ainda tem momentos muito bons. E aí, pra poder falar sobre isso, eu tive que dividir em núcleos, né? Porque tem muita coisa pra falar, a série ficou muito maior, então a gente tá falando agora de episódios que chegam a 2 horas. Se antes a gente tinha episódios de 49, 50 minutos, tem episódios que chegam a ter 1h30, 2. É basicamente quase o dobro de uma terceira temporada, que é a quarta temporada. Então, a experiência fica muito maior, muito mais coisas pra acompanhar. E a qualidade nem sempre acompanha tudo que tá rolando por ali. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador, e eu tô reassistindo todas as temporadas de Stranger Things pra me preparar pra quinta temporada que tá chegando. Então eu tô terminando de assistir a quarta, terminei de assistir a quarta, né? Aí depois eu vou fazer alguns conteúdos específicos, falando de melhores episódios, melhores temporadas, melhores personagens e tal, pra gente poder acompanhar a quinta temporada juntos. Você pode se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, compartilhar, curtir, falar o que você acha da quarta temporada. Eu sei que muita gente acha que a quarta temporada é a melhor temporada. Eu não sei, eu acho que ela tem alguns dos melhores momentos, mas não sei se é a melhor temporada. E ela tem alguns pontos baixos também, que eu quero ressaltar aqui ao longo dessa minha crítica / review da série, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que falar é como eu gosto de como toda temporada de Stranger Things, ela tem um paralelo a alguma obra de terror, alguma obra clássica dos anos 80, né? Então a gente vai ter
o ET, que aparece ali na primeira temporada com a coisa da Eleven. Você vai ter todas as inspirações e livros do Stephen King, né? Como Conta Comigo, ou It a Coisa. Você vai ter o Enigma do Outro Mundo, em algum momento, que aparece bastante. Invasores de Corpos, que aparece bastante. Exorcista, que aparece ali quando tem o Will sendo possuído. Você tem referências a aliens na segunda temporada. Você tem sempre essa coisa muito massa de inspirações em filmes que eles trazem pra série do Stranger Things. E aqui, a principal obra que inspira essa temporada é A Hora do Pesadelo e o Fred Krueger. E, porra, coisa linda. Inclusive, quero só deixar um comentáriozinho aqui, ó. Eu já vi uma cena do trailer da 5ª temporada de Stranger Things que me lembra Jurassic Park. Né? Tem uma cena deles se escondendo de uns dermadogs ali, que é idêntica à cena da cozinha do Jurassic Park. Eu já falei, olha aí, uma referência, coisa legal aqui. Então aqui, essa coisa do pesadelo e tal, e como sempre, né, eles fazem uma inspiração muito boa no Stephen King, e acho que eles se inspiram na coisa mais legal do Stephen King, que é essa coisa de usar o terror pra ser o paralelo de uma coisa da vida real, né? Então o Vecna, né, que é uma inspiração no Fred Krueger, ele é um pouco sobre isso, né? Ele fala um pouco sobre depressão, sobre a gente tá num momento ruim de saúde mental, sobre pessoas mais fracas, sobre pessoas que tiram a própria vida. Então ele tem esse paralelo muito grande sobre essa condição de estado mental, sobre como as pessoas lidam com isso. Fala muito sobre música, dá pra ver que os Duffer Brothers, né, eles são os Duffer Brothers. O Matt Duffer e o Ross Duffer são muito fãs de música, e como a música tem uma importância muito grande pra série deles, assim. E, pô, você colocar como a parada que derrota o seu vilão ser música, pô, isso é muito coisa de nerdola de música. Isso é muito legal, assim, o quanto que eles incorporam músicas na trama, assim, excelentes trilhas sonoras, excelentes momentos musicais. Tem 2 aqui nessa temporada que são papo de outro mundo, assim. E aí a gente tá comparando alguns arcos muito diferentes. Eu vou tentar aqui falar. Vamos falar do pior pro melhor, assim? Vamos começar dos muito ruins, depois vamos melhorando um pouco. O pior pra mim, assim, é toda a quest que tem do Mike, do Will e do Jonathan, assim. Nossa Senhora! Porque começa legal, começa com eles encontrando Eleven, começa eles tendo que lidar com essa questão do que tá rolando com a Eleven. Mas, assim, essa busca deles pela Eleven, apesar de ser importante pro final da temporada, é muito chata. É muito chata, assim. Tem uma passagem que eles encontram a Suzy, que é a namorada do Dustin, que, pô, legal, trouxeram a Suzy de volta, precisava aparecer a Suzy na série, mas, bicho, joga a série lá embaixo. É um episódio que parece um Esqueceram de Mim, assim, é bobo. Não tem muito nada a ver com o tom do que tá rolando. Eu acho que essa temporada também tem alguns momentos muito difíceis, onde a comédia sobressai-se ao problema que os personagens estão passando, então perde o peso do drama dos personagens em algum momento pra fazer umas piadas, assim, desnecessárias, assim. Se eu disse que a 3ª temporada tinha esse problema muito grande de tentar fazer referência ao modo da Marvel de fazer filmes, aqui é bizarro, assim. Nossa, 3ª temporada eles fazem isso, a 4ª temporada eles fazem isso muito, assim. Nossa, e aí tem a casa, aí tem as crianças, e aí as crianças estão aprontando com o pai, e aí eles precisam invadir um computador. Mano, muito besta, aí eles estão andando. Tem uma cena legal, que é a cena maneira que eles estão na casa do Will, e aí o exército invade, eles precisam sobreviver. Pô, isso é legal, mas de resto, toda a quest deles, toda a parada deles precisarem fugir e andar na estrada e chegar no Eleven, tipo assim, é chato, é bobo, e acho assim, claramente dá pra ver que eles não sabiam o que fazer com esse núcleo de personagens aqui. E isso aqui, porra, o Mike, que era um baita de um personagem, se perde muito nessa temporada. O Will, que, pô, o Will tinha muita dificuldade de se destacar na trama, se perde completamente nessa temporada também. Basicamente, eles não têm pouquíssima função. E até mesmo... Não, o Jonathan é sacanagem. O Jonathan é resumido a um maconheiro, né? Puta, que perde completamente toda a importância que ele teve, assim. O único papel dele é dar suporte pro Will, né? E é isso, assim. Ele perde muito da importância dele. E a questão dele trabalhar na pizzaria, que depois vai ajudar a Eleven. Mas, assim, porra, é muito besta, assim. Pô, esse é de longe o pior arco pra mim, o mais vazio. O que menos importa em determinado momento. Você poderia resumir isso daqui e já estaria bom, né? Então, me pega um pouco assim, não gosto mesmo. Acho que perdemos muito. E aí a gente vai para um outro arco, que é o arco do Hopper, da Joyce e do Murray, né? O que tá acontecendo? A Joyce descobre que o Hopper está vivo na Rússia, né?
não só está vivo, como ele arranjou um jeito de fugir e ela precisa pagar ali um resgate e ir buscar ele ali, que ele está numa gulag na Rússia, né? E ao mesmo passo a gente tem o Hopper lutando dentro da prisão para tentar sobreviver ali. E aí vai ter várias reviravoltas, o cara que ia ajudar ele, mas na verdade não ajudou, aí trai ele, e aí o cara trai o outro cara, e aí ele é preso de novo, e aí a Joyce e o Murray são presos, eles precisam lutar contra o cara que traiu eles. Assim, é muito arrastado isso daqui. Eles precisavam de... E assim, de novo, é a covardia do... Eles mataram o Hopper, trazem o Hopper de volta. E agora, quando eles trazem o Hopper de volta, eles precisam dar um jeito de trazer ele de volta para os Estados Unidos, já que ele tá preso na Rússia. E eu não gosto do jeito como é construído esse arco aqui. Ele é muito longo, ele é muito arrastado, é cheio de indas e vindas, né? Vai, volta, vai, volta. Toda vez que isso aparece, a série perde muito do ritmo também. E, de novo, era um arco que podia ser muito mais resumido para ser mais direto ao ponto. E aí a gente vai falar de novo do humor que vem no papel do Murray. O Murray, ele sempre foi mais engraçado, mas ele é muito mais sarcástico, irônico e tudo mais. Ele vira um personagem de Cobra Kai, um personagem muito ruim de Cobra Kai nessa temporada. Tem uma cena que eles estão no helicóptero, que eles precisam, no avião, eles precisam lutar contra o piloto do avião. É uma cena tensa, né? Porque eles estão no avião, eles precisam desarmar o piloto, eles precisam lutar, porque eles estão, depende da vida do Hopper, depende disso e tal. Meu amigo, assim, é uma pataquada esse episódio, assim, que chega a ser impressionante, né? Porque o Murray resolve lutar karatê, fazendo fazendo pose, fazendo cena de lutinha, tipo, dando chute, eu sou águia, eu sou não sei o quê. Que não é o tom que Stranger Things tinha na primeira e na segunda temporada, mas é o tom que começa a aparecer na terceira e aqui vira uma baboseira gigantesca. Pra mim é uma baboseira. O Murray vai fazer isso outras vezes, essa coisa de lutar karatê, tipo, cara, né? Pô, cadê aquela parada do Hopper? Poucas ideias na primeira temporada, super sério, lidando contra o mistério. Cadê o Hopper lutando ali na segunda temporada pra conseguir entender o que tá acontecendo com a cidade? Cadê de novo, o Hopper, até mesmo, tipo, infiltrado ali, fugindo do prefeito pra pegar os russos? Cara, vira uma bobajada aqui, muito sem sentido, muito besta. Tem uns momentos bons, pô, a luta deles em arena contra o Demagorgon. Depois, quando eles precisam voltar pra base russa e tá cheia de Demadogs e Demagorgons também, tipo, legal, mas assim, é de novo, assim, vai, volta, vai, volta. Aí vai aqui, tamo livre, não voltou. Aí vem, aí ele atraiu de novo, não sei o quê. Aqui de novo, pra mim, não funciona. E assim, esses dois pontos, assim, são os pontos baixos da série. E até mesmo o arco final deles, eles precisam lutar contra os bichos por causa da consciência coletiva que vai ajudar a Eleven quando ela vai lutar contra o Vecna no final. É tipo, caraca, sabe? Que forçada de barra que vocês precisam dar pra dar uma importância, sabe? Pra esses personagens, do que esses personagens estão fazendo, assim, né? Eu acho que aqui extrapola-se muito de novo, assim. Acho que eles não souberam fazer direito o que dava pra fazer com os personagens. E você vai ver pra mim e fala assim, pô, Ed, só meteu o pau na série até agora? E aqui a gente vai começar a falar das coisas boas, tá? Vamos falar da Eleven. Cara, a construção da Eleven é muito boa, a construção do personagem da Eleven. Porra, a Eleven era a menina que tinha poderes, ajudou as crianças, aí ela se perdeu, aí ela conseguiu voltar do Upside Down, aí ela é resgatada pelo Hopper, aí ela começa a crescer como criança, ela começa a se revoltar, descobre os genes do passado dela, ela se entende como adolescente, é encaixada numa vida comum, e aí aqui, nessa quarta temporada, ela vai pra uma outra cidade, ela começa a perceber que nem todas as crianças são boas, ela perdeu os poderes dela, ela começa a sofrer bullying, ela começa a ser acusada falsamente de ser responsável pelos assassinatos que estão acontecendo em Hawkins. E aí ela tem que recuperar os poderes dela numa parada assim que é muito anime. Pô, tipo, é a Akira com, sei lá, com Evangelion, com tudo aquilo que a gente gosta aqui. Só faltou pra mim o Kanye West cantando Make It Better, aquele, sabe, Strong, aquela versão Stronger dele com Daft Punk, assim, porque esse arco de construção dela é um arco de... Eu tenho certeza que esses malucos vêm muito anime, porque ela é muito uma personagem de anime. Raspa o cabelo de volta, é muito foda a construção dela. Assim, do que ela tá fazendo, do que ela tá passando, entender o laboratório que criou ela, o passado, e o passado dela tá diretamente ligado ao vilão. Cara, narrativamente, assim, é muito bem construído isso. Porém, a gente tem um problema que chama-se Millie Bobby Brown, que é uma péssima atriz. E agora
que o bagulho caiu nas costas dela, que ela já é mais velha. Tipo assim, não, Millie, ó, tá na hora de você tancar esse personagem daqui. Minha Nossa Senhora, como ela não sabe interpretar. Então, assim, a sorte é que é um personagem muito bem escrito, o roteiro segura muito bem, a narrativa segura muito bem. Porém, o que essa menina, quando ela precisa interpretar, cai no peito dela e ela não segura. Não segura. Ela não segura a interpretação, ela não segura alguns diálogos, ela não segura. E a sorte é que o roteiro é muito bem feito, é muito bem amarrado, o arco da personagem é muito bem pensado e isso faz com que a coisa funcione. Partes horríveis do arco dela, assim. Acho que ele dá uma leve esticadinha, mas eu gosto. Eu gosto muito dessa dubialidade que a gente fica do tipo assim, tá, a culpa é dela, a culpa não é dela, será que foi ela que fez isso? Até que ponto que é isso, assim? Então, você fica em determinado momento tentando entender o que realmente aconteceu com ela. É fácil de matar o mistério do que eles estão contando, mas eu gosto disso, assim, deles ainda tentarem trabalhar um pouco disso de vamos construir esse setup. Eles explicam muito do que era o experimento que estava acontecendo com ela, explicam muito como tudo aconteceu. Então você tem algumas justificativas, tem um pouco de retcon aqui. Não sinto que tantas coisas aqui estavam armadas desde a primeira temporada, mas eu gosto de como eles fazem isso daí, de tentar dar uma justificativa e amarrar tudo numa uma coisa bem coesa. Acho que Stranger Things faz isso muito bem, né? Ele tá sempre se amarrando, ele evita ficar abrindo muito a ponta solta, ele vai sempre tentando se amarrar, né? Até hoje não responderam onde estava número 8, mas isso daí é pra outro dia, pra um outro momento. Mas acho que aqui eles amarram muito bem o que eles estão querendo contar narrativamente aqui pra gente. E aí, a gente vai entrar na pior coisa do arco da Eleven, que é o Papa. Pô, o papai lá dela, o Papa, péssimo. Cara, que ideia de Jerico, velho. Redimir o vilão, sabe? Redimir o vilão, assim. Ah, ele tinha um lado bom. Ah, ele tinha um lado que ele agora é do bem. Agora ele trabalha com a galera. Tipo, mano, isso é péssimo. Isso é péssimo, sabe? Tinha que ter matado, deixado ele morto da primeira temporada, foda-se e tal. Mas assim, eles voltam com ele de um jeito tosco. E assim, e ele é um vilão muito... E aí acho que isso não... Porra, não funciona tão legal assim. Mas acho que narrativamente faz sentido eles tentarem tirar a Eleven um pouco de cena, porque pra ela recuperar os poderes, porque a Eleven é meio OP, né? Cada vez que ela aparece, a coisa meio... Ela vai... Vide a terceira temporada, né? Que ela tá rasgando um monstro gigante no meio. Então não tem como deixar ela super poderosa aqui. Então não, eles deixam isso... Usam isso como recurso, funciona bem. Funciona legal você amarrar o passado do vilão com o dela também. Ela ser responsável pela criação do vilão... E ela ser responsabilizada por isso, dá um peso maior pra trama. Assim, o arco do herói dela é muito bem feito. No papel é lindo. Pena que é a Millie Bobby Brown que interpreta. Mas eu gosto muito do núcleo dela. E aí, tem uma parada que pra mim é muito louca, que assim... Eu não lembrava nada do arco militar disso aqui. Não sei como eu não lembrava que ela tava sendo perseguida por exército. Não lembrava... Cara, isso aqui apagou da minha memória, assim. Eu revi e falei, caralho, tinha uns militares nisso aqui, né? Inclusive, ela começa a quinta temporada sendo perseguida pelos militares ainda. Que pra mim é tipo, caraca, tem isso, né? Tem todo esse BO pra resolver. Né? Ela precisa se inocentar do fato do Vecna tá fazendo os assassinatos e os militares acharem que ela é a assassina. Tipo assim, uau, sabe? Eu tinha apagado isso da minha mente. De tão, sei lá, tanto tempo que passou da última temporada pra essa, tanta coisa que a gente viu, de como, sei lá, né? Algumas coisas de Stranger Things parece que não colam na mente, assim, não sei explicar. Mas esse arco é um pouco melhor. E aí vamos entrar num arco pedrada, assim, que de longe pra mim é o arco que carrega de longe, é o núcleo que carrega de longe essa temporada, que é o núcleo de Hawkins, né? Acho que todos esses daqui que eu falei, o Michael e o Jonathan estão fora de Hawkins, o Jonathan, o Will estão fora, o Hopper e a Joyce estão fora, a Eleven tá fora, pô, isso mesmo. A galerinha de Hawkins, minha nossa senhora, como é muito legal todo mundo aqui, todo mundo. Pô, Max... Steve, Dustin, Nancy, Robin, o Lucas e o Ed. Nossa, gente. E aqui é o que eu falei assim. Eu não falei que os pontos baixos são muito baixos, mas são baixos, mas os altos são muito altos que compensam. Gente, que foda. Primeiro vamos falar da Max. Gold. Tudo que eles sabem que a Millie Bobby Brown não interpreta, eles deixam a Max em cena, a Sad Sink brilhar. Brilhar.
Ela tem monólogo, ela tem conversa, ela tem cena dura, ela é irônica, ela é uma personagem muito foda, você se importa, você tá preocupado. Quando você vê que ela tá em depressão, você fica triste. Quando você descobre que ela é a próxima vítima do Vecna, você fica com o coração na mão. Então assim, você tá o tempo todo preocupada com essa personagem. Inclusive, o melhor episódio dessa série não é da Eleven. O melhor personagem dessa série é querido Billy, que é o 4º episódio, que é quando a Max é atacada pelo Vecna. E aqui a gente tá falando de cinema. Gente, que episódio incrível, que maravilhoso, toda a construção, porque você tem essa coisa do Lucas, que agora tá tentando ser popular, e a Max não tá na onda dele, mas ele gosta dela, e ela ainda tem sentimentos por ele, mas ela tá presa nessa bad vibes dela, nessa depressão dela, e ele luta pra reconquistar ela. Tem um diálogo maravilhoso, de quando ela sabe que ela vai morrer, que ela dá uma carta pra ele, ele reclama que ele não quer uma carta, que ele tá aqui, que ele gosta dela, e todos os diálogos dos personagens, a interação deles, e de como tá todo mundo correndo pra tentar salvar a Max naquele episódio, e você tá o tempo, cara, você tá o episódio inteiro, você tá na ponta da cadeira assim, minha Nossa Senhora, o que vai acontecer nessa porra? E quando eles mostram, eles fazem isso bem filmado, bem estruturado, com uma boa trilha sonora, com uma boa opção de fotografia, com tudo um cara. A cena dela levitando no cemitério, pô, não é à toa porque que viralizou tanto, que ficou tão famosa. A música no o Running Up That Hill pô, esqueci o nome dela agora. É muito foda. If I could make a deal with God. Depois você. Caralho! Sabe, você tá, aquilo ali é como fazer um episódio de uma série. Passa assim. É quase 1h30 de episódio, mas passa assim. Você termina. Quando termina com ela sobrevivendo ao ataque do Vecna, você tá sem ar. Você tá tipo, caralho, que bom que isso deu certo, maluco. Você tá desesperado porque você vê o esforço de todos os personagens pra tentar resolver aquilo, cada um do seu jeito. Isso é maravilhoso, assim. E assim, essa menina carregou a 2ª temporada. Ela mata no peito a 3ª temporada e carrega a 4ª temporada. Sad Sync incrível. Que pena que ela não foi escalada pra ser Eleven, né, bebê? Né, bebê? Ele veio pedir pra você deixar o like aqui no nosso vídeo. Tá? Bebezão. Para. Bom, aí, vamos falar agora dos outros personagens. O Steve e a Robin, porra, estão muito bem agora, trabalhando na locadora, e prontamente que começa a ter os problemas, que o Ed... o arco todo começa com o Ed sendo acusado de um assassinato sobrenatural da cheerleader que morre dentro do trailer dele, né? E aí os meninos querem encontrar o Ed e proteger ele, né? E a Max vai avisar pros meninos que ela viu o Ed fugindo no meio da noite, e eles usam a locadora de base. Então, prontamente esse arco já se amarra. Então o Steve tem essa função dele de babá, só que assim, nessa temporada ele tá muito mais protagonista de ação mesmo, assim. O Steve, ele vira meio que um cara que carrega ação em alguns momentos, e a investigação que a Nancy tá fazendo do caso acaba amarrando, e porra, mano, a Nancy que era uma personagem jogadaça, assim, que eu achava que ela meio perdida nas outras temporadas, como ela fica melhor aqui, porque dão personagens melhores pra interagir do que o tonto do Jonathan, né? Então, pô, ela com a Robin, ela toda certinha, arrumadinha, a Robin caótica, pô, que dupla legal. Eles tentam recobrar a questão do romance dela com o Steve. E, porra, ela é um casal muito melhor. Muito melhor com o Steve do que com o Jonathan. Então, pô, o tempo todo tá esse flerte do, pô, né? Nossa, você amadureceu. Nossa, você é mais legal do que eu imaginava. Nossa, você é uma pessoa melhor, tal. E o próprio Steve melhorou mesmo, do quanto ele se preocupa, do quanto ele é o cara que ele coloca até mesmo a vida em risco pra ajudar os meninos e tudo mais. Pô, muito legal. E ter essa diferença do arco dos jovens adultos contra os meninos adolescentes é muito legal. Pô, toda vez que eles vão entrar no barco e deixam as crianças, aí eles vão sozinhos. Funciona muito bem. Muito bem. Acho que, pô, mano, a Nancy, que é uma personagem que eu não gosto, melhora muito nessa temporada. Ela também vira porradeira, ela com escopeta, ela é meio Sarah Connor em alguns momentos, assim. Então eu gosto dessa coisa da mina certinha, a mina que vai, poucas ideias, que tem arma, tem metralhadora, vai pra cima dos caras, dá tiro e tal. E até mesmo a investigação que ela faz com a Robin no jornal e depois vai no hospício, ajuda a desvendar a parte do mistério do que é o Vecna, ou como proteger a Max do Vecna, né? E aí vamos falar aqui da participação maravilhosa do Robert Englund, né? O Fred Krueger. Então, se a gente tá falando que o Fred Krueger é inspiração, eles trouxeram o ator do Fred Krueger pra essa série. Maravilhoso. Pô, que legal, que incrível ver uma homenagem. A gente não vai só homenagear o personagem, vamos homenagear o ator, né? Porque porra, desculpa, meu. Fred Krueger é o Robert Englund, né? Não tem outro. Então, pô, muito bem feito isso. E vamos falar das crianças também, né? O Dustin, eu sinto que
Ele tá tão preocupado com o problema dos outros aqui que ele tá lidando com o Ed e tal, que falta um pouco de espaço pro Dustin do jeito que eu gostaria. Mas o Justin é tanto carisma que cada vez que ele aparece, ele funciona muito bem. E é legal ver como os roteiristas dominaram a interação dele com o Steve, assim, que os dois têm um tom de humor, um tom de interação muito particular e que funciona muito bem, né? As piadinhas, as farpas, as trocas, como ele tira um barato do Steve às vezes. Pô, tem uma hora muito boa que ele tira o Steve pra bosta, assim, né? Que tem uma parte do relógio, assim, que ele... talvez ele seja o fazedor de relógio do Vecna, né? O Steve olha, porra, desvendou o caso do Sherlock Holmes. Então, assim, é muito bom ver como tem essas interações assim. Pô, maravilhoso. O Lucas tá muito bem, né? Esse conflito do Lucas entre ser popular ou ser nerd, ele ficar com um grupo dos bullies que vai perseguir as crianças ali, que tá caçando o Ed, e você vê como ele tá tentando de algum jeito proteger eles da maneira como ele consegue. Essa dicotomia do, pô, eu quero ter uma vida popular ou eu quero ficar preso a ser nerd? Tipo assim, eu quero explorar outras potências do que eu posso ser ou me mantenho fiel às minhas origens, né? E aqui, vamos falar dos outros dois personagens novos que entram nessa temporada, que é o Jason e o Ed, né? O Ed, maravilhoso pelo Joseph Quinn, né? Ele é o roqueiro que é acusado de o Ed the Banished. Então ele é um medroso, então ele é um cara falastrão e tal, mas ele é meio cagão, ele é meio medroso, ele foge, ele se esconde. Então ele tá tentando se proteger da polícia e as crianças estão tentando proteger ele ao mesmo tempo que ele é medroso. Então tem uma coisa muito legal disso, assim, dessa interação. E é muito massa ver o quanto que ele tá tendo que lidar com isso daí. E aí você tem o Jason, que é o líder do grupo dos jogadores de basquete, que tinha a namoradinha dele que foi assassinada e ele tá indo atrás de vingança, então ele tá indo injustamente atrás do Ed. Então ele é de novo, assim, ele faz mais ou menos o papel do que o Billy fazia na segunda temporada, né? Ele esse mal, que ele não é o mal... sobrenatural, ele é o mal físico, né? A coisa pior do que o mal sobrenatural, né? Então, pô, funciona muito bem, né? E, pô, esse tá o tempo todo, como ele tem essa coisa dele saber falar e dele instigar as pessoas e fazer as pessoas perseguirem, você tá, tipo, desesperado, porque ele é um cara com poder de oratória, né? Enquanto o Billy, o problema era o Billy, o Jason é um problema maior porque ele arrasta as massas com ele, né? Então você tá o tempo inteiro desesperado, né? Essa interação deles também torna o último episódio muito tenso e faz com que tenha o... Mari, faz um favor pra mim, você abre pra tia do passeio pro Tobias, por favor? E aí, isso faz com que tenha essa questão de você ficar desesperado porque chega ali no último episódio e aí é onde amarra todos esses 4 arcos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso tudo, né? Então, falei do Dustin, Lucas... o Will tá na série, né? Tá, em algum momento ele tá na série também. Beleza, vamos falar do episódio final, que eu acho que é uma coisa que funciona legal. O episódio final, a gente tá dizendo, tá vendo aqui todos esses arcos se amarrando, né? Então você tem o Vecna, as crianças estão tentando pegar o Vecna enquanto eles podem, eles acham um jeito de tentar pegar o Vecna. A Eleven fica preocupada com isso, então a Eleven, que voltou os poderes dela, vai entrar na água ali pra voltar, pra ajudar, fazer um piggyback com a Max. Você tem a Joyce, o Hopper e o Murray na Rússia, que descobrem que tem os restos ali do Upside Down na Rússia, então eles vão tentar destruir aquilo pra ver se ajuda de alguma forma as crianças. E aqui o episódio final, eu acho que ele tem algumas covardias e algumas coisas legais, né? Primeira covardia, tipo assim, vamos usar de novo a Max, então eles vão repetir o plano da Max, e ao invés deles matarem a Max, eles deixam a Max viva, né? E eu acho que assim, é uma covardia. Porque vai acontecer aqui pela terceira vez a coisa que eu falo que acontece desde a segunda temporada, né? Pô, a gente tinha lá, né, o Bob, o Wise Bob, que aparece na segunda temporada, esse personagem cativante que a gente gosta, ele aparece, ele morre, pá. Terceira temporada, a gente apresenta ali o russo, né, o Smirnoff, né? Pô, o cara é legal, divertido, a gente gosta dele, ele morre. E aqui é de novo o Ed, apresenta o Ed, é um personagem legal, ele morre. Stranger Things é uma série covarde. Covarde. Ela é muito covarde. Ela não encosta em ninguém do seu núcleo principal. O Hopper podia ter morrido, não morreu. Se o Hopper tivesse morrido, fazia muito sentido ele morrer na terceira temporada. Fazia muito sentido ele morrer na terceira temporada. Estaria tudo bem ele ter morrido. Mas não. Ele é um favorito dos personagens, não pode. A Max, que poderia ter morrido aqui, ela não morre. Sabe? Ela fica em coma.
Então, assim, é uma série covarde. E apesar de gostar muito dos personagens, ela sofre um pouco do que, porra, não falta peso. Falta peso pras decisões, falta peso pras coisas que vão acontecer, pros acontecimentos, que você não acredita em nenhum momento que eles vão estar em risco, porque eles são covardes. Eu entro pra quinta temporada e falo assim, gente, foda-se, todo mundo sobrevive. Não adianta. Assim, e vou citar aqui, muita gente vai torcer o nariz. Harry Potter fez melhor. Harry Potter não tinha medo de matar personagem. Óbvio que o trio principal era meio blindado, mas Harry Potter, cara, daí Harry Potter mata o Cedric, Harry Potter mata o Sirius, Harry Potter mata o Dumbledore. Pô, se Harry Potter mata o Dumbledore, pô, Stranger Things tem vergonha de matar o Hopper, sabe? Harry Potter mata a coruja, Harry Potter mata o gnomo, Harry Potter mata, porra, um dos gêmeos, Harry Potter mata... Cara, o Harry Potter mata geral, velho. Geral, e não tem medo de matar personagem, não tem medo. Fala, mano, é uma história, é uma situação de vida ou morte, vamos aqui, é perigoso, é por isso que é perigoso, por isso que você se importa com personagens, porque pessoas morrem. E Stranger Things é covarde nesse sentido. E aí, tem a parte legal que é duas coisas muito legais desse episódio pra mim, que é o Ed tocando o Master of Puppets, que é, porra, Master, pô, foda pra caralho, que cena foda, que redenção do personagem, funcionar pro arco dele, se a gente não tivesse visto isso 3 vezes já. A gente já viu isso, porra. Por que você precisa refazer isso, mano? É vergonhoso você repetir o mesmo truque mais de uma vez. É covarde. É covarde, entendeu? É tirar o seu fã pra merda. Isso que me deixa chateado, assim. Pô, não me tira pra merda, velho. Sabe? Eu já vi isso. Me mostra uma coisa nova. Mas, de novo, é o mesmo truque do vamos apresentar um personagem carismático novo. E aí eu acho uma merda mesmo. Isso aí eu acho uma tristeza, né? E outra coisa que eu gosto também é a questão de que aqui o plano deles dá errado. O plano deles dá errado. O plano deles, eles conseguem sobreviver ao Vecna, mas eles não derrotam o Vecna. O Vecna ganha no fim do dia, né? É uma coisa meio Vingadores Guerra Infinita, né? O Vecna consegue ali pegar a Max, ele consegue fazer aquela fusão que ele tá tendo que fazer não completamente, mas ele consegue fazer de certa forma, destrói Hawkins no meio, as crianças precisam fugir. A Eleven, apesar de conseguir derrotar ele de certa forma, ela ainda não conseguiu vencer ele 100%, ela é meio tirada pra merda também. Então assim, tem um sentimento agridoce do, pô, a gente tentou, mas não deu tão certo assim, destruíram Hawkins e o bagulho foi pro caralho. Então eu acho isso legal, que dá um peso pro final da trama. Peso esse que poderia ser maior se alguém importante tivesse morrido, velho. Pô, que covardia é essa? Me mata um personagem de verdade, sabe? Dá um peso pra essa série, mas eles não conseguem. Então, eu acho que assim, a quarta temporada ela tem momentos muito bons, né? O massacre no laboratório é muito legal o episódio. O Dear Billy é o melhor episódio da série pra mim. Você tem interpretações muito boas nessa quarta temporada. Você tem cenas de ação muito legal. Eu gosto da cena da Eleven contra o helicóptero. Pô, essa cena é foda, aliás, né? Quando ela sai do laboratório com o Papa e aí o helicóptero tá, tipo... O cara tá tentando convencer os militares a não atirarem. Quando o militar vai atirar, assim, ó, pum, tá... Pô, essa cena é muito bem filmada, aliás, tá? E anime puro de novo, tá? O cara puxa a arma, quando ele puxa a Eleven assim... Aí você, ih, caralho! Aí o helicóptero começa a balançar, você fala, caralho, que foda essa menina! Então, assim, tem momentos muito bons, né? E eu passo que tem alguns momentos, assim, o humor virou loucura. O humor virou maluquice, assim, vira filme da Marvel de novo, né? Porra, que é essa coisa dessa necessidade do tempo todo de estar metendo uma piadinha. Alguns personagens que eram um pouco mais sóbrios, como o Murray, vira completamente alívio cômico idiota, né? Tipo assim, ele era engraçado, mas, mano, ele não era um alívio cômico bobalhão. A gente vê agora que alguns atores realmente não seguram na interpretação, né? O Mike não é um ator, né? A Eleven, porra, também não é uma atriz. Você vê que alguns atores não conseguem segurar. Agora que eles estão mais velhos e precisariam estar segurando, ao passo que alguns seguram e sobram, né? Mas acho que os próprios diretores, a própria produção é um pouco ciente disso, assim. Então, pô, a gente sabe que a Sadie Sink interpreta melhor. Mano, joga a cena no peito dela. Joga a cena dela. Tem um monólogo dela ali, quando ela tá falando com que ela tá tentando invocar o Vecna.
Porque você vê claramente que aquela cena era pra ser encurtada, mas ficou tão boa que os caras... Gente, pelo amor de Deus, né? É a única atriz nossa aqui que interpreta muito bem, né? Então deixa ela aí, deixa ela falar. Atriz mirim, né? Porque a Winona Ryder tá bem também. Mas a Winona Ryder também... Nem falei da Joyce, né? Acho que a Joyce... Ela tem a função de salvar o Hopper, mas... É isso, né? É isso. A função dela inteira roda em função disso, mas não sinto que ela evolui muito, assim. Mas no geral, é uma boa temporada. Não é minha temporada favorita de Stranger Things. Não acho que seja uma temporada 10 de 10, né? Mas acho que é uma temporada com pontos altos muito destacáveis. E me deixa ansioso pra ver a quinta temporada, assim. Acho que ela termina bem, acho que ela amarra várias coisas e ela deixa o caminho pronto. Acho que faltava esse arco maior de Stranger Things, sabe? Tipo assim, cada temporada resolvia um problema, mas você não tinha um problema que ele era um problema muito constante. Tem um Upside Down que aparece aqui, mas né, às vezes ele aparece, às vezes não aparece tal. Agora você entende, não, tem alguém dentro do Upside Down, que é um perigo, que é um risco. Então eles criaram esse problema maior. Vecna é um excelente vilão, funciona muito bem, né? O Jason era um excelente antagonista também. Acho que a morte do Jason é meio en passant, né? Pô, quem piscar não vê o Jason morrendo. Tanto que eu não lembrava como o Jason morria. E aí revendo, caralho, né? Ele morre assim? É cruel pra porra o jeito como ele morre, mas é muito rápido, né? Então eu sinto que tem os seus momentos, mas a série faz uma construção muito boa. Repito, não existe temporada ruim de Stranger Things. É uma série grandiosíssima e ao rever as 4 temporadas dá pra entender o tamanho e por que tantas pessoas se importam e gostam, assim, de Stranger Things. Mas, pô, tô há meia hora falando aqui, já tô cansado. Comenta aí pra mim o que você acha da 4ª temporada de Stranger Things. E é nóis. Valeu.